8 horas. Está conosco aqui a jornalista Cléo Costa. Ela é piauiense, vive em Madrid, na Espanha. A Cléo é também correspondente do Meio Norte e está de volta aqui ao Piauí para alguns dias de férias, já está voltando para casa amanhã, né? E a gente convidou a Cléo para conversar um pouco sobre essa grande mudança na vida de uma pessoa, de mudar de país. Cléo, hoje nós sabemos, nunca foi tão grande a procura de brasileiros para ir viver em outros lugares. Portugal, Espanha, são alguns dos países, mas também se procura muito Canadá, França. E, assim, não é algo fácil, mas para quem está pensando em mudar, existem muitos caminhos, muitas oportunidades também. Bom dia, Cléo, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Jornal, Efrem. É um prazer estar aqui com vocês, né? E estar na terra querida. Minha primeira viagem internacional depois da pandemia, Cíntia. Pois é, vamos falar da pandemia. Lá você já nem usa mais máscara, a vacinação já acontece para adolescentes, né? Aqui você encontrou um cenário bem diferente, né, Cléo? Exatamente. Para falar a realidade, desde quando eu cheguei em terras brasileiras, né? Antes de viajar, essa viagem realmente não foi planejada, né? Mas devido à pandemia, tinha que vir visitar a família, né? E então resolvi vir, mas estava um pouco tensa ainda por toda a questão da pandemia, né? Diz, viajar de avião vai ser perigoso ou não, apesar de que a Espanha, nesse sentido, está bem avançada. Hoje estão com vacina com crianças, adolescentes de 12 anos. E, Cíntia, primeiro para entrar no aeroporto, na Espanha, tem que estar com a PCR negativa. E só entra quem vai viajar. Se você for deixar alguém, não entra no aeroporto, é barrado na entrada. Então, aí eu já senti a segurança, né? E quando eu cheguei aqui em São Paulo, vi que todo mundo entrava, saía, então eu disse, nossa, realmente tem um impacto, né? A diferença nesse aspecto. Você achou menos seguro aqui do que lá no aeroporto onde você embarcou em Barajas? Exatamente, eu achei menos seguro. Aqui tem menos fiscalização, de fato. Mas a viagem deu tudo certo, né? Viagem maravilhosa, deu tudo certo. Estou feliz aqui nas terras piauiense, né? Que é minha terra, sou de Campo Maior. Passei agora no litoral piauiense também, maravilhoso. Super, vou recomendar para todas as pessoas que têm interesse em vir para o Piauí, conhecer o Piauí, né? Qual é a maior diferença, assim, ou melhor, qual é a maior dificuldade, Cléo, que uma pessoa que migra do Brasil para qualquer outro país ela enfrenta? Então, foi a primeira pergunta que você me fez, né? As diferenças quando a gente vai para outro país. Eu vou contar um pouquinho da minha história, resumir para as pessoas poderem entender. Eu trabalhava na coordenação de letras espanhol antes de ir para a Espanha. Então, já tinha feito 4 anos o curso de idiomas, espanhol. E aí, tive a oportunidade de fazer um curso lá. E fui e voltei. Mas quando eu fui, eu achava que eu, por exemplo, sabia falar muito bem o espanhol, porque já tinha estudado 4 anos. Sim. Então, não foi uma barreira, né? Exato. Achava que não ia ser uma barreira, mas o primeiro impacto foi ao chegar no aeroporto. Que eu entendia o que eles falavam, mas eles não me entendiam, porque é diferente. Totalmente diferente. É diferente você estudar em um país que os professores não são nativos. Quando você viaja, você vê as pessoas, você conhece a cultura, então começa por aí. O primeiro impacto foi assim, o idioma, no meu caso, né? Porque eu achava já que eu já sabia falar. Logo lá, na Espanha também a questão um pouco a gastronomia, teve certos pratos que eu demorei assim, uns 3 anos, 4 anos para provar. Eu olhava e disse, não, isso eu não vou comer, isso não, eu não vou comer. Hoje não, né? Mas no início foi o impacto mais nesses 2 aspectos. O clima, até que não muito, porque as estações estão realmente definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, lá não é frio o tempo todo. O verão, inclusive,
tão quente ou mais quanto o Piauí. Verdade. A Cíntia, que você já foi lá, né? Sevilha, sabe que a sensação térmica, gente, chega a 50 graus. É agora? Agora mesmo está lá 42 graus em térmica. Madrid, a capital Madrid, que não é tão quente como a cidade de Sevilha, por exemplo. Então, na questão do clima, a gente não passa tão mal, porque a gente tem calor também, a gente tem o fresquinho da primavera, o outono e o inverno, mas é aqueles 3 meses que você anda bem abrigado e não tem problema nenhum. Mas a questão cultural também. Aí eu, pelo menos, também não senti nenhum problema. O Madrid, a Espanha, é um país que recebe muito bem todos os estrangeiros, assim, os imigrantes, principalmente os brasileiros. O Brasil é um país muito querido. Quando você fala que é brasileiro, as pessoas já falam, ai, saudade, o Brasil, calor, carnaval. Então, o Brasil é um país querido. Eu não tive essa dificuldade. Para mim, o mais impactante, assim, no início, foi a questão do idioma, até porque eu achava que eu sabia, e um pouco a gastronomia. Entendi. Mas fora isso, só em você não ter enfrentado o preconceito, isso já facilitou muito a sua vida, né, Cleo? Exatamente. Então, Porque existe, a gente sabe. Existe preconceito contra muitos povos na Europa. E, infelizmente, esse é um preconceito que cresce, né? Existe. No meu caso, por isso eu dei o meu exemplo, no meu caso, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, mas eu tenho colegas, amigas que já sofreram esse tipo de preconceito. A questão também, que eu dou a dica, né? As pessoas têm que procurarem se integrar, Cíntia. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer especialização na área, porque lá fora, né, nesses países na Europa, você pode trabalhar de camareiro, que é garçom, que não é mal visto, é um trabalho normal. Eu já trabalhei de camareira e minhas companheiras eram psicólogas da Inglaterra, de Londres, que estavam indo fazer curso também de verão. Então, nesse sentido, é um país muito aberto para esse tipo de trabalho. Entendi. Agora, as pessoas têm que também procurar a se especializar na área, não se acomodar e ficar ali trabalhando no primeiro trabalho que encontra. Então, é um pouco essa questão, nesse sentido, Hoje você é mais piauiense ou mais espanhola? Hoje que eu estou aqui, mais piauiense. Mas a Espanha é minha segunda casa, mas Brasil é Brasil, sempre será Brasil, né? Isso é um país querido. O que foi que você se estranhou na gastronomia? Qual foram os pratos que você rejeitou inicialmente? Pois foi um dos mais famosos, que é a pata de Ramon. Ramon ibérico, Ramon serrano, que é a pata do porco defumada. Para mim, eu achava aquilo muito estranho. Eu não vou comer isso nunca. E demorei. E hoje eu adoro. Adoro mesmo. É toda uma questão mesmo de entender as diferenças, inclusive gastronômicas, né? E, por exemplo, você tem uma filha pequena que estuda, pequena não, né? Já tem a gente nem está crescendo tão rápido que estuda lá. Qual é a maior diferença que você vê na educação que a Maria recebe lá e naquela receberia aqui, por exemplo? Você acha que lá é mais completo, aqui era mais diferente? Muita diferença, Cíntia. Até no início, a minha filha, devido à cabeça, né, do brasileiro, porque quando você chega lá, psicologicamente, você tem que se adaptar ao país, né? Eu ainda cheguei, no início, quando a Maria era pequena, estudava em colégio particular. Hoje ela vai numa escola pública. Então, a gente tem o colégio particular é melhor, sendo que não é assim. É como o setor da saúde público, que lá é melhor do que o privado, pois as escolas também não são muito diferentes. Então, a escola da Maria hoje, por exemplo, é uma escola bilíngue. Minha filha fala inglês perfeito. E o estudo é integral. A comida é na escola. A gente só paga a refeição. E o material, livros são grátis. Enfim, e é uma educação assim completa, que tem... comparação aqui realmente não tem muito a ver. Só em ter o colégio bilíngue público, faz uma grande diferença. A disputa, o acesso ao ensino superior é mais difícil que... Nós temos uma colega de Campo Maior, que o filho dela foi estudar medicina, e diz que lá na Suíça é muito mais difícil o acesso a esses cursos tops.
Lá também acontece isso? É concorrido, só que aqui é muito mais. É como os concursos. Lá os concursos também não são tão concorridos como aqui. Porque assim, Efraim, eu até outro dia estava comentando com uma colega, os brasileiros são muito, muito estudiosos. Fazem uma diferença Se destacam, né? Se destacam pelos estudos, exatamente. É verdade. Aqui todo mundo tem mais de um curso superior, especialização, mestrado. Eu vou dar o caso da Espanha, mas é o geral. Na Europa, eles não são tão ligados nos estudos. São cultos, porque leem muito. Só esse ano, por exemplo, a minha filha já leu mais de 20 livros. Para você ter uma ideia. Então, em relação à leitura, gostam muito de ler. Mas, na questão de estudar, especializar mesmo na questão da formação, não são, porque tem um trabalho básico, ganham bem, então pronto. Você entendeu? Então se acomoda. Aqui entendi. não. O brasileiro estuda para ganhar melhor, concurso, né? Acaba sendo, estuda para concurso, sentido. estuda para concurso. Faz todo sentido. Aqui as pessoas não param de estudar enquanto não tem uma garantia de um concurso público, por exemplo, que disse, não, eu tenho que garantir a minha aposentadoria. Então que tá aí. E lá não. Lá não tem isso. As pessoas, porque como não tem muita a questão do desemprego, saiu de um trabalho, em seguida já consegue outro, então não tem eles não tem essa preocupação dos brasileiros de dizer, eu vou passar fome, vou ficar sem trabalhar porque eu vou passar fome. Não, acabou um trabalho, é interessante. Eu nunca tinha pensado isso pode ser um estímulo realmente para o estudo, né? Enfim, interessante. É que o estudo aqui funciona como ascensão social, né? Isso ela quer dizer, ascensão social. Exatamente. Cléo, qual o conselho que você daria para alguém que tem muita gente, eu conheço inclusive pessoas que estão se preparando para mudar, para ir para outros países, e vão fazer através de cursos, intercâmbio, ou vão se aventurar mesmo, por uma série de motivos. Eu conheci uma chefe de cozinha que era advogada em Salvador, e uma advogada bem sucedida, inclusive, a frente, trabalhava numa grande empresa, trabalhava como a advocacia nessa questão de contratos, né? Esse era o ramo dela, e ela disse que não queria mais. Chegou um momento que o Brasil, para ela estava sufocante, e ela foi fazer o que ela queria fazer na vida, que ela ama, que é cozinhar. Ela adora. Então, ela está tentando a vida fazendo uma gastronomia afetiva lá em Portugal. Então, tem muita gente com formação, porque me parece também que quem vai embora do Brasil para a Europa, quase sempre é uma pessoa que tem uma formação. Esse processo de imigração, ele mudou um pouco o perfil, né? Então, você tem alguém que tem algum tipo de formação, mas que enfim, topa trabalhar, né? Qual conselho que você daria? Hoje em dia tá bem mais fácil, por exemplo, na época que eu fui, né? Na época que eu fui para fazer quantos anos? Já 15 anos. Então, toda a época toda a questão da homologação, tudo isso era caríssimo. Então, era mais difícil. Hoje, tem a questão dos vistos. Existem vários vistos. Visto de estudante, visto de investigador, vistos de investidor. Então, hoje facilita muito. O conselho que eu dou, planejamento. A primeira coisa, o planejamento. E uma das vantagens da pandemia, né? Porque a pandemia foi algo... foi um aprendizado, na realidade, para muita coisa. E uma delas a gente tem que tentar ver com os bons olhos, que foi a questão de facilitar a própria educação na questão dos cursos internacionais. Que antes você não poderia, mestrado, para você fazer um mestrado internacional, tinha que se deslocar. Hoje, com a pandemia, existem várias universidades que você pode fazer um mestrado online e simplesmente fazer a prova final presencial. Então, isso foi uma questão que facilitou muito e dou esse conselho para as pessoas, por exemplo, quem quer conhecer, ter essa experiência, ou mesmo viver, que, como eu disse a Cíntia, existe muita gente, eu mesmo conheço muita gente lá, que tem uma formação e vai embora com a família inteira e monta o seu próprio negócio. Monta o seu próprio negócio na questão gastronômica, fazendo ali sua comida brasileira, por exemplo. O açaí lá na Espanha está sendo o maior sucesso agora mesmo, nos últimos anos, e tem muita gente que está montando sua barraquinha de açaí.
Então, o planejamento é muito importante e entrar nos sites, gente, seguir as pessoas, seguir sites para ir conhecendo um pouco mais sobre a cultura do país, né? Fazendo cursos online. Hoje em dia, com toda a questão da globalização, as redes sociais, tá muito fácil. Você mesmo trabalha para uma universidade, né? Exatamente. Você faz essa ponte. Aí eu até queria que você desse a dica também, que você falou aí, e é interessante esse negócio do online, eu quero que você fale, mas eu quero relatar aqui algo que eu ouvi de um empreendedor. Ele morava em João Pessoa, tinha uma vida consolidada com a mulher, decidiu vender tudo que tinha uma empresa. Por quê? Porque ele amava vinhos. Ele há anos estudava vinho, ele era bancário, era isso. A mulher tinha uma empresa, ele era bancário, ele amava vinhos. E ele percebeu uma coisa, que na pandemia muita coisa fechou em Portugal, isso é verdade. A economia de Portugal está extremamente afetada. E ele percebeu que aqueles comerciantes mais antigos não tinham fôlego para recomeçar. E aí ele pensou, vai ter muita coisa fechada, muito posto fechado, muito ponto fechado, eu vou aproveitar. Ele aproveitou na rua Santa Catarina, que é uma das ruas mais conhecidas lá de Porto, uma rua extremamente movimentada, e comprou um ponto comercial e montou o negócio dos sonhos dele, que é para vender vinho. Logo em Porto. Aí ele disse... Não, na verdade, minto, ele é piauiense, de Hugo Napoleão. Lembrei, é que eu conheci também um de outro. Ele é piauiense de Hugo Napoleão. Ele disse, quais são as chances de um piauiense de Hugo Napoleão vir vender vinho para português? Eu falei, realmente só sendo muito ousado mesmo. Só sendo ninja. Só sendo ninja, mas né? os brasileiros e os piauienses são ousados, somos ousados fora. Por isso é que conseguimos vencer, porque é como eu comentei antes, normalmente eles são mais acomodados e nós não. Nós somos ousados até aqui e lá nós também somos e conseguimos. Porque antes de tudo um forte, né? A gente é trabalhado aqui na resiliência, né? O preço dos cursos superiores lá são bons, porque eu lembro o seguinte, durante a escolha do ministro Marques, né? Nunes Marques, para o STF, houve uma polêmica sobre. Aí viu que a formação dele era mais na Europa, Espanha, de que na USP. Aí eu queria saber, boa parte dos piauienses hoje estão fazendo doutorado, mestrado, né, em Portugal, na Espanha, e não na USP ou Unicamp, como era o caminho tradicional. É muito caro, é barato? Como é que fica essa questão? Existe uma diferença em duas coisas. Sobre a questão econômica, o preço, as universidades na Espanha, por exemplo, são caras. E universidade pública não significa que é grátis. Lá é pago. Né? É uma coisa que as pessoas confundem. Você pode conseguir bolsas, mas você paga. Exato, mas você paga. Então, nesse sentido, é mais caro. Se as universidades privadas já são caras, lá, ou seja, a pública já são um pouquinho cara, a privada mais. Então, tem esse diferencial. Realmente, você tem que ir preparado economicamente, se for para estudar. Por isso que eu falei que a questão do online facilitou muito. Sim, claro. Porque você já economiza os custos de ir para lá. Era isso que eu queria que você falasse, Tanda. E a outra coisa, para finalizar aí, a do Efrem, e a outra diferença que tem essa questão que é caro, mas as universidades, desculpa, existe a diferença que uma é pública, as públicas são pagas e as privadas são caras. Existe essa diferença, só que lá é mais fácil para entrar. Era isso que eu ia dizer. Lá é mais fácil para entrar que no Brasil. No Brasil, o processo as exigências são maiores. Lá é mais fácil. Entendi. Na Espanha é mais fácil. E no caso dessa universidade que você representa, é online? Ela tem presencial, online. E agora com a pandemia tem o híbrido, né? Que se a pessoa quiser fazer uma parte, por exemplo, estudar 6 meses aqui, 6 meses lá, também seria possível. Tem o híbrido e o online também, que o online... Hoje, as universidades espanholas, por exemplo, a maioria, uma grande parte já estão preparadas e já estão fazendo esse processo online. Porque viram essa oportunidade dentro da pandemia. Então, para ter acesso, ter homologado os estudos, que é o ensino superior,
E falar o idioma, não precisa nem ter uma prova de acesso pelo DEL. Eles fazem mesmo a prova, que você precisa ter um básico do espanhol, e aí não é complicado. Aqui é bem mais complicado. Por isso, talvez, muitas pessoas procuram exterior, porque sem falar que é UFP, outro, né, assim, é outra e até que tu pode ir de Fortaleza para Obrigada, em vez de ir diretamente para São Paulo, né? Também, e é rapidinho. Se vai para Lisboa, chega em 8 horas. É rapidinho. Cléo, olha, muito obrigada pela sua presença aqui. Bom retorno a você. Obrigada. Você continua participando aqui do Meio Norte, né, em vários programas com o seu Conexão Espanha. Tem também a página no jornal Meio Norte. E a Cléo, muito dinâmica, mostra Quantos anos já de Meio Norte? Traz a Espanha. De Meio Norte, acho que já aqui. Mais de 10. Mais 10 por aí. Cléo, muito obrigada. Sucesso para você, viu? Obrigada, eu espero vocês lá, hein? Tá certo. Você e você também, Efraim. Muito obrigada. Um beijo, Obrigada. querida.